eu recebi uma denúncia de um estagiário que estava realizando, junto com o seu orientador, uma radiografia de tórax de um detento. E aí, conversando com esse agente prisional, ele perguntou quem faz os exames e quem realiza os exames na prisão. A gente sabe que existe um equipamento de radiologia lá. Ele, de pronto, respondeu que existe uma equipe de técnico de radiologia, mas a segurança que é feita com um aparelho de raio-x era realizado por ele. Toda a inspeção de segurança, eles é que faziam. Imediatamente eu liguei para o nosso fiscal, que se prontificou no dia seguinte em fazer essa fiscalização. Cheguei lá na PVV1, fui recebido pela diretora, fui muito bem recebido, me levou para uma sala dela, e lá a gente começou a conversar. Expliquei para ela que eu era fiscal do Conselho de Radiologia e que chegou no meu conhecimento que ele tinha um aparelho de radiação ionizante, que eu queria saber como que ele estava funcionando, queria saber quem estava operando, se eles tinham todos os equipamentos de proteção radiológica, se isso foi regulamentado. E ela começou a falar, é radiação ionizante? Eu nem sabia. Aí eu fiquei perplexo. Quando eu estava indo embora, finalizei, deixei as orientações, deixei auto de infração, deixei notificações. Quando eu ia saindo, um agente me abordou. Você tem um cartão que eu possa entrar em contato com você posteriormente? Eu falei, prontamente, pode entrar em contato que a gente conversa. Um dos agentes prisionais que a gente teve contato, ele identificou que algumas mulheres, que vinham gestantes, determinado tempo depois, sem a barriguinha. E eles falavam, mãe, já teve neném? Como é que foi? É homem? Porque eles criavam até um certo relacionamento não vou dizer amizade, mas eles tinham uma afinidade ou alguma coisa, porque estavam sempre ali. E elas se relatavam, não, eu perdi. Um deles começou a anotar nome, telefone, endereço delas e a situação. Se ela tinha algum problema prévio, alguma doença herdada de pai e de mãe que poderia ocasionar isso. E nessas 20 pessoas, todas elas relatavam que extremamente tranquila a gravidez até o momento em começar a visitar os parentes na detenção e passar pelo aparelho. Aborto de 3 meses, de 6 meses, aborto de 2 meses. Então, 20 mulheres abortando no mesmo sistema, seria grosseiro dizer uma triste coincidência. Eu tenho relato de agentes que dizem que passava até 5, 6 vezes uma mesma gestante. Eu tive acesso às imagens, inclusive imagens extremamente definidas. Se um médico radiologista sentar na frente de uma tela daquela, ele consegue laudar estruturas como pulmão, estruturas articulares, muito detalhe ósseo, muito detalhe de tecidos moles. Olha, eu estava trabalhando, já há alguns dias eu vinha perdendo líquido, como se houvesse um pequeno furo, uma pequena ruptura na bolsa, né? Que a gente chama de ruptura de bolsa. Aí eu fiquei perdendo líquido, mas era pouquinho e aquilo não me assustava. Conforme foi crescendo a quantidade, eu liguei para a médica, ela pediu que eu passasse no consultório e quando eu cheguei no consultório dela, ela falou, eu vou te internar. Ela já me mandou para o hospital e me internou e fez vários exames, fez exame de urina, fez exame ginecológico, fez hemograma, ela fez vários exames e ela falou para mim, eu não posso te liberar enquanto o resultado dos exames não sair. Isso foi ela me internou numa sexta-feira, no domingo eu entrei em trabalho de parto. De sexta a domingo eu perdi todo o líquido que existia para o bebê
E os médicos, a ciência diz que a primeira possibilidade existente é de existência de alguma infecção. E todos os exames que foi feito não existia infecção. Eu não tive infecção nenhuma, não tive bactéria. E depois que o bebê nasceu, ele não resistiu, porque ele era muito prematuro. E eu continuo até hoje fazendo exames, e até hoje a medicina não descobriu porque eu perdi o bebê. Não existia nada. Eu estava saudável até aquele dia. Eu cheguei lá, aí eu falei que eu tinha falado com a menina cá, com a colega da gente cá, que eu estava grávida. Aí chegou lá dentro, ela falou, se você não tiver o teste, você vai ter que passar. Aí eu falei assim, aí eu questionei com ela, eu falei assim, não, mas eu posso estar entrando ali, você está me revistando. Aí ela falou, não, se você não tiver o teste, você vai ter que passar. Aí eu até achei estranho, porque se ela só dela olhar para mim, ela saberia que eu estava grávida. Aí ela pegou e, mesmo assim, ela não aceitou que eu fosse revistada de outra forma. Aí ela obrigou eu a passar ali pela máquina. Aí eu passei, aí cheguei lá dentro, comecei a reclamar, né, com os pessoal lá, com os meus parentes lá, que eu estava passando mal, eu já estava sentindo dor. Aí quando eu cheguei em casa, comecei a sentir bastante dores, muita dor de cólica. Aí eu fui para o pronto-socorro, aí foi aonde que eu cheguei lá e comecei a ter o sangramento. Aí a mulher falou assim, você estava grávida? Eu falei, estava. Aí ela falou assim, olha, aí ela falou, seu feto ainda está aqui ainda, mas não vai resistir porque você já está tendo começo de aborto. Aí eu comecei a chorar, porque eu estava muito feliz com a gravidez, eu queria ter o filho. Aí ela pegou, me botou ali no soro, me passou os remédios, tudo, mas falou que não precisava ficar ali, ela pegou para casa ficar de repouso. Aí eu fiquei de repouso, dia seguinte tudo, mas não adiantou. Aí eu comecei a ter o aborto quando eu cheguei em casa. A sua gestação ela foi até o 6º mês, certo? 24 semanas. Isso aconteceu no dia 11 de abril. No dia 5 de abril eu estive fiz uma ultrassonografia. Eu saí de lá com a posição do médico, que ele é um dos melhores médicos do Espírito Santo. Os aparelhos dele são em 3D, 4D. Ele falou, você pode ir para casa tranquilo, que o seu bebê está ótimo. 100%. Ele usou o termo 100%. Ele falou, você não tem nada, seu bebê não tem nada. Então quando ele falou aquilo para mim, eu estava nas nuvens. Nossa, que maravilha, Deus, né, assim, tá tudo jóia, glória a Deus, e fui para casa feliz. Dias depois eu comecei a perder líquido. O que causou aquela ruptura? Por que a minha bolsa rompeu? A minha médica não me explica, a ciência não me explica, ninguém me explica. Então, assim, sinceramente, o que eu passei, o inferno que eu passei naquele hospital, todo o sofrimento, todo o choro que eu tive, todas as noites que eu chorei, não foi por mim, não foi pela minha perda. E até hoje eu choro. Você pode perguntar até pro meu esposo. Essa semana eu estou chorando no ouvido dele. E até aquele momento sua gravidez estava indo bem? Estava indo bem. Estava em torno de que semana? Eu estava com uns 3 meses já. Uns 3 meses já. Em quantas oportunidades você foi obrigado a passar por essa máquina? Umas 3 vezes. Umas 2, 3 vezes. E quando você se recusava a passar, como é que você era tratado? Sempre era assim. Se não passasse ali, ia ficar sem visita. Só que eu já saí de tão longe, né, para visitar meus parentes, como que eu ia estar voltando, né? E eu tinha que submeter à exigência deles para mim não fazer minha visita. Entendeu? Eu era obrigado a passar. Porque eu falei assim, não, mas eu vim de longe, eu não posso voltar. Às vezes eu ficava 2, 3 meses sem ver as pessoas que eu visitava, meus parentes. Aí você tem que voltar para trás por causa daquela, entendeu? Daquela exigência que eles faziam ali com a gente. Aí eu achava um absurdo, entendeu? Mas tipo assim, eles falavam, a gente tinha que obedecer. O meio está misturado, tem um absorvente, tem uma coisa, eles ficam, passa a pessoa 2, 3 vezes no body scan, e a pessoa fica encostada na parede, atrás do body scan, não existe uma proteção para a pessoa. É muita exposição, e eu sei que cientificamente falando que ele faz mal para a pessoa. Então, a partir daí, nós voltamos para a sala e continuamos a conversar.
aquilo ali era grave, que há uma série de violações, né, de legislações que compreendem esse âmbito da radiologia, né? O aparelho ele está no local inadequado, não tem proteção adequada para as pessoas que estão aguardando um momento da revista, né? Para o próprio operador que está ali manuseando o aparelho, não há uma segurança adequada, apenas porque está dentro da cabine, né, está fechado com parede, concreto, mas quem está lá fora, perto das pessoas que vão ser revistadas, ou do preso que vai ser revistar o preso é comum, né? Se eles cismarem com o preso, eles pegam o preso e levam lá para passar. Ou a gente não tem a sagacidade, a perspicácia do olhar clínico, ele quer passar a mesma pessoa 4, 5, 6 vezes num aparelho que vai dar a mesma imagem. Se ele capta uma imagem estranha, ele olha, tem uma coisa estranha que ele passa a pessoa novamente. Ainda lembrando que a radiação não tem cor, não tem cheiro, e eles estão fazendo isso, pedem para a mulher passar 5, 6 vezes, é porque eles não têm noção. As pessoas que entre si se comunicavam e ficavam falando, ó, aquilo ali faz mal, se estiver grávida o bebê fica cego. Então assim, entre nós, e ali você pode perceber que a maioria, 90% são pessoas muito simples, que não tem nenhum conhecimento de cultura, né? E pessoas muitas vezes que não têm, né, nem um estudo. Então assim, eles entre si ali, na inocência deles falavam, já me disseram que isso aqui faz mal. Mas nenhum agente, nenhum diretor, ninguém lá mesmo chegou pra gente para falar, você não pode passar se você estiver grávida, você não pode passar se você tiver algum tipo de, né, de impedimento de saúde. Muitas vezes eu vi mulheres grávidas lá, passando dentro da máquina, nem ela sabia que estava grávida, nem o agente sabia, ninguém perguntou, não existe orientação, isso aí é fato. Aí eu falei assim, poxa, aí chega em casa e você sentir dor. Aí eu cheguei em casa e fui falar pra ele nem acreditou. Aí passou, aí depois passou uns dias, né, eu fui falar pra ele, nem tinha acreditado. Aí tinha acontecido isso comigo. E esse filho era muito importante para você, né? Você tá precisando de uma nova esperança. Era muito importante porque depois de eu ter perdido meu filho, eu sei lá, eu não tinha assim mais assim, eu tinha razão de viver assim, pelo meu filho que ainda está vivo, meu caçula, mas assim, um filhinho agora, mesmo assim, entendeu? Ia ser muito importante para mim, aquela criança, muito. Preencher um vazio, entendeu? Não tem preocupação com o dano causado às pessoas que estão sendo expostas. Aliás, eles não têm preocupação nem em tratar os visitantes com dignidade. Expõem ao ridículo, são brutais, são humilhantes, são ultrajantes. A forma como eles abordam, eles que eu falo, os agentes, eu acredito que eles não têm um preparo humanizado de lidar com pessoas que estão ali, com parentes que foram presos, cometeram seus delitos, já estão ali, é uma penitenciária, eles estão cumprindo uma penitência ali, estão sendo punidos, estão recebendo visita de parentes, né, para que eles não fiquem ali abandonados, com a mente vazia, talvez, pensando em se tornar talvez pior do que eles já eram. Porque o sistema carcerário hoje é um sistema falho, em vez de ele promover uma superação, eles deprimem ainda mais o detento, ele sai de lá pior do que ele entrou. E a gente ficou sabendo que em algumas situações, essas mulheres gestantes, quando elas iam passar, o agente penitenciário, que obviamente por não ter o curso não sabe ler a imagem direitinho, via uma massa diferente no abdômen da mulher e pedia para ela passar várias vezes achando que era droga. Você chegou a presenciar isso? Presenciei algumas vezes. Inclusive levavam ela para uma outra sala, creio eu, que mandava tirar roupa, porque passava no body scan, passava de novo e continuava vendo alguma imagem diferente, eles levavam para um cômodo, acredito que tirava roupa, né? Porque eu nunca fui perguntar para a pessoa, porque em mim nunca aconteceu. Porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu já avisei para eles, ó, eu estou grávida. Mas de qualquer forma, eu avisei porque me disseram que não podia, mas eu já tinha passado também. Mas eles nunca encrencaram comigo. Eu não sei se eles marcam a pessoa para encrencar. Existe fato, coisas lá que uma vez implicaram comigo, mas tem mulheres que eles implicam toda hora. Eu não sei se eles sabem ler o pensamento das pessoas.
Mas aí pegava, a pessoa levava lá para um quartinho, daqui a pouco a pessoa voltava e passava. De qualquer forma, eu não me conformo que a pessoa fazia fila atrás do balcão. A última notícia que eu tive do secretário de Segurança, de Justiça, foi que o Conselho Regional de Tecradiologia não tem autoridade para fiscalizar presídio. Ora, de maneira nenhuma nós fomos fiscalizar o presídio. Nós fomos fiscalizar e identificar quem é o profissional que opera o aparelho de raio-x no presídio. Em nenhum momento o secretário de Justiça entendeu que o presídio, não, realmente os caras não têm preparo. Não, ele quer bater com a questão de que o conselho não tem direito de fiscalizar o presídio. Até então, realmente, não tem nada que me interessa no presídio, até que eu descubra que lá tem uma aparelho de emissão de radiação ionizante, cara. A menina apresentou um beta-HCG, disse que estava grávida, e a gente discutiu com ela e falou que ela queria uma ultrassom. De acordo com a minha médica, a ultrassonografia de uma gravidez ela é feita a partir de 7 a 8 semanas. Se a menina tiver 4, 5, não existe ultrassom. Quer dizer que ela tinha que apresentar uma ultrassom, não existe. Eles nunca orientaram a gente a nada. Aliás, nem eles sabem o que tem que fazer. Mesmo ela falando que estava grávida, queria que passasse. E queria um comprovante que ela estaria grávida. E como a doutora já tinha dito para ela que não era para ela passar, que ela poderia perder a criança porque ela estava entrando no segundo mês, aí ela não passou, bateu o pé, falou que não ia passar. Então eles falaram que se ela não passasse, ela não ia visitar. Então ela falou, então eu não vou visitar, porque eu não vou passar pela máquina. E tinha uma outra colega dela lá na hora, né, que estava grávida, falou que estava grávida e a barriga estava grande. E eles falaram que obrigaram ela a passar, e ela passou, tanto que a criança até pulou na hora. E ela ficou preocupada, não sei o que vai dar, seja o que Deus quiser. E aí eu nem sei, eu não conheço ela, né, essa mulher que passou lá na hora, mas eu sei que minha filha não passou, graças a Deus, e ela caiu, mas já está no 5º mês. Firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. Ontem nós fizemos uma ultrassom morfológica e tá tudo bem, graças a Deus. Sei. E essa decisão dela de não passar, ela foi muito corajosa, porque a maioria das mulheres não tem coragem de enfrentar o agente penitenciário. Como é que foi esse episódio, assim, quando ela falou, eu não vou passar? Tentaram ainda assim coagi-la? Ela teve que voltar sem fazer a visita ou deixaram ela entrar? Não deixaram ela entrar. Em algum momento, nessas revistas, alguém perguntou se você estava grávida ou te alertou sobre isso? Ou se em alguma dessas situações você tentou se recusar a passar por esse equipamento, o pessoal falou, não, então você não entra. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu continuei passando pelo Guariscan, porque eu não sabia que não podia. Eu acho que eu dormi no ponto. Quando eu ouvi uma senhora falando, olha, se você está grávida, você não pode passar por ali não, porque ele vai cega o neném. Ele fica cego. Aí, o que me assustou, me preocupou. Tudo bem. Aí eu peguei os exames na próxima vez que eu fui, na seguinte, eu levei os exames, mostrei, eu falei, eu tô grávida, eu não posso passar aí. Aí eu não passei mais. De qualquer forma, eu estava próxima da máquina sem nenhuma proteção. Então eu passei várias vezes naquele mesmo ambiente, com aquelas mesmas irradiações, e várias vezes, porque eram 10, 20 mulheres passando, elas recebendo radiação e eu atrás delas. Que tipo de proteção que eu tinha? Você já presenciou alguma cena de humilhação a outras mulheres, assim? Já, várias vezes. Várias vezes. De mulher, de agente, entendeu? Não tem respeito mesmo com a gente, mas a gente não pode falar nada, tem que ficar calado, senão elas são a lei, então elas proíbem a visita. E a gente é a nossa palavra contra deles. Aí a gente acaba ficando sem visita, então a gente engole e deixa passar. O que mais me doeu foi quando eu cheguei lá na última visita, que eu vi ela discutindo com uma moça dizendo que estava grávida e ela duvidando da mulher com um exame na mão. Aquilo ali para me envolver na picada. Eu já passei por muita humilhação dentro do presídio. A pessoa que vai visitar sofre a exposição à radiação ionizante, que vai danificar suas células de uma forma
desenfreada, de uma forma sem limite, porque quem opera o aparelho não conhece o mínimo necessário, que é o nível de exposição. Quantas vezes eu posso passar essa mulher aqui, 2, 3, 4, a mulher descobriu que está grávida lá dentro do body scan, porque ele olhou e viu uma massa, mandou passar de novo, a massa não mudava de posição, porque é a mesma mulher, é a mesma pessoa, não vai mudar. A textura não vai mudar, a posição que você fizer não vai mudar o que está sendo visto ali. Então, levou ela para uma sala, revistou, não viu nada, levaram ela para o médico, pensando que ela tinha engolido algo, de repente. Chegou lá, o médico constatou: a senhora está grávida. Um mês, a mulher estava grávida, exposta a várias exposições do body scan. Isso leva-nos a crer que esses fatos estão ligados com essas perdas de bebês desenfreadas que houve aqui. Mais de 20 mulheres estão aí hoje sofrendo esse abalo psicológico, que é um dano físico e orgânico brutal. O dia que a gente estava humilhando uma senhora muito idosa, fez ela tirar roupa, e a senhorinha tirava roupa, e nossa, aquela mulher aquele dia discutiu com a gente, porque eu não suportei aquilo. Eu falei assim: fala direito com ela. Eu falei com a gente: fala direito com ela, é uma senhora de idade. Aí ela falou assim: não se mete aqui não. Aí eu falei assim: como que eu não vou me meter? Eu tô vendo você humilhando ela é uma senhora, respeita ela, se coloca no lugar dela. Aí ela falou pra mim assim: quem é que tá de preto aqui? Como se ela fosse melhor do que eu. Não, que eu ia passar. Aí ela falou assim: você está grávida? Eu falei: não sei, eu tenho suspeito. Aí ela ficou com o detector de metal na mão para passar só nas crianças, que tira a roupa fralda das crianças, né? Aí eu falei: não tem, você está grávida? Eu falei: não tenho certeza, só tenho desconfiança que eu estou grávida. Aí ela falou: então não pode passar. Eu falei assim: se passar tem problema? Ela falou assim: senhora, com certeza tem que dar problema sim. Eu falei assim: mas eu quero ver meu filho. E ela falou: você que sabe. Ainda falei: em nome de Jesus eu vou passar. Aí passei. Aí eu fui toda ansiosa perto dela: dá pra ver se está grávida? Ela falou: senhora, não, isso aqui não é pra ver isso não. Isso aqui é pra ver outras coisas. Mas que deu uma alteração, a senhora procura o médico. Os agentes assediam moralmente essas pessoas com subterfúgio do desacato. Se você falar comigo nesse tom é desacato, vou mandar te prender. Quem é que está de preto aqui? Então, essa forma que a máquina, que eles utilizam a máquina dos presídios, eu acredito que é leviana, é arbitrária, é incoerente com os direitos humanos. Aquele aparelho lá que você chama de body scan, não tem nem como você não passar por aquilo, porque você acaba sendo obrigado. Se a menina com o exame na mão dizendo que estava grávida, coitada. O pior é que se a gente se mete, a gente não apanha. Tanto como eu meti lá com a senhora. Então, a partir daquele momento, eles te deixam tão acuado para você não se meter, porque se você se meter, quem é que está de preto aqui? Eles vêm tudo assim com coisa armada, parece que a gente é até perigoso. Entendeu? Sabendo que eu sou uma pobre coitada, meu filho é um besta. Meu filho é um besta, só que envolveu com essas desgramas de porcaria, acha que a gente está do mesmo jeito. Mas Deus está no céu, está vendo. Na minha opinião, um requisito mínimo necessário. Primeira coisa, fazer um levantamento radiométrico. Saber quanto de dose esse equipamento está efetivamente emitindo, né? Uma parede plumbífera, para que as pessoas que estão esperando para ser revistado não fiquem no mesmo ambiente. Né? No CDPV2 é extremamente perto. Não há nada que um vê o outro, está muito perto, está menos de 3 metros de distância. No PAVV1 há a possibilidade de se esperar em outro ambiente, tem parede de concreto, tudo bem. Mas um local adequado de espera, né? Um equipamento de segurança mínimo, pelo menos um protetor de tireoide para quem vai se expor, porque na região do pescoço é impossível se esconder alguma coisa, na garganta é impossível, né? Fisiologicamente é impossível. Então seria interessante proteger a área da tireoide, né? Mulheres, tem aí a estatística comprovada que mulheres têm sérios problemas de tireoide com mais facilidade do que homens, né? E homens para visitar também é a minoria. Geralmente quem vai é mãe,
Geralmente quem vai são as esposas, são as irmãs que vão visitar os seus parentes lá que estão detidos. O controle de dosimetria para o profissional das técnicas radiológicas que estiver operando esse aparelho. Inclusive, eu fiz uma observação para o subsecretário de Justiça, que eu falei com ele por telefone, e vocês podem fazer um levantamento no Estado de agentes penitenciários que são técnicos em radiologia. Tenho certeza que vocês têm. Porque vocês têm médicos, têm odontologistas, vocês têm fisioterapeutas. Eu fui professor, tenho certeza que tem aí agentes penitenciários que são técnicos em radiologia. Quando eu era professor, eu tinha agentes penitenciários que eram meus alunos. Para onde eles foram? Então, se fizesse um levantamento na rede deles, eles encontrariam técnicos em radiologia, poderia levá-los para lá. Você não vai precisar de tantos assim, 8 em cada unidade atenderia a demanda. Você já procurou saber se além de ter tido essa perda, se você sofreu algum problema no seu corpo que vai te causar problemas para engravidar depois ou não? Pelo menos você está bem? Hoje eu estou pagando uma série de exames, inclusive particular, o melhor especialista do Espírito Santo, um cara extremamente renomado aqui. Ele está fazendo uma investigação para poder descobrir por que eu perdi, e se vai existir algum problema futuro para eu poder engravidar de novo. Então, assim, eu não engravidei de novo ainda porque nós estamos fazendo essa investigação. Eu sei que não vai dar nada porque quando a minha médica antes de engravidar, eu sou uma pessoa que eu me cuido muito. Eu vou na minha ginecologista, eu faço presente a cada um ano, eu faço todos os exames, tudo que você imaginar minha médica fez. Então, eu engravidei saudável, eu levei uma gestação saudável, meu esposo também. Então, eu não sou o tipo de pessoa que negligenciou minha saúde. Na sua opinião pessoal, o fato dos casos serem em série são uma prova de que a radiação interferiu nessas gravidez? Na minha opinião, tem que ser estudado a fundo, tem que se chamar um especialista para comprovar isso tudo, em torno de exames e tudo mais, mas a gente já tem um fato em série. A gente já tem uma ocorrência gravíssima e algumas dessas mulheres apontam isso. Eu, pessoalmente, não posso dizer que esse foi o fator determinante para que isso acontecesse. Qual tem sido a reação da Secretaria de Segurança Pública em relação às tentativas de vocês de tentar demonstrar que essa tecnologia é boa, mas ela é nociva? O governo tem dado resposta convincente de que vai cuidar do problema ou até agora não? A Secretaria de Justiça ela é omissa. Ela demorou 2 meses para responder o ofício. A primeiro momento, o secretário de Justiça desligou todos os equipamentos e aí o que ficou meio nas entrelinhas é que só o profissional habilitado poderia ocupar aquele espaço. E o que a gente quer deixar bem claro que o aparelho que faz o Budscan, ele é uma excelente arma no controle de rastreamento de droga, celular, porque a gente entende que grande parte dos crimes cometidos saem de dentro da cadeia. Então, longe de nós, do Conselho Regional, dizer que isso não pode funcionar nos presídios. Por nós, poderia estender às delegacias e outros locais. O que a gente questiona é quais são os operadores e se eles eventualmente têm a capacidade para estar manipulando aquele tipo de equipamento. Eles não têm nem noção. Algumas brincadeiras, eu fiquei sabendo de que alguns agentes prisionais pedem para os colegas passar para examinar o corpo deles por brincadeira. O Estado está interessado em comprar mais 30 aparelhos de body scan para o Estado, colocar um em cada penitenciário do Estado. Então, é um número expressivo, isso em reais é muito dinheiro, entendeu? Cada aparelho está custando em média aí 600, 700 mil reais. Então, isso aí, dois presídios já tem, então são mais 32 presídios, né? Então, isso vai ser um custo enorme para o Estado e não há nenhuma preocupação enquanto profissionais que irão manipular esses equipamentos, não há nenhuma preocupação em de que forma será feita a abordagem
né? Eles fazem uma abordagem brutal, uma abordagem humilhante para as pessoas que estão ali. E agora o que a senhora sente quando a senhora volta lá? Quando eu volto lá, eu sinto revolta em termos de acontecer, que isso não aconteceu só comigo, entendeu? Aconteceu com várias mulheres, aconteceu só comigo. E meu filho também já sofreu violência também, pelas mãos daqueles agentes. Então entendeu? Muito revolta, muito revolta. Eu vejo hoje em dia meu filho transformado, sabe? Embrutecido, né? Embrutecido, porque foi queimado, meu filho foi queimado, vai chegar lá, meu filho totalmente tostado, nossa, um desespero para mim. Então, está acontecendo muitas coisas, muito desumano. Se a senhora tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com a pessoa que foi responsável por isso acontecer, igual tá comigo agora, o que a senhora falaria para essa pessoa? Eu perguntar se ele tem filho. Eu perguntar se ele colocaria o filho dele na frente de uma guerra. Porque eu acho que não existe um amor maior do que de um pai de morrer por um filho. E eu perguntar, se colocaria seu filho ali? Falaria, essa pessoa que fez eu passar por isso, eu falaria assim, que essa pessoa acabou um pouco de uma esperança que não existia dentro de mim, de ser mãe, de eu ter a oportunidade de ser feliz, a mais felicidade na minha vida, de ser filho. Uma filha que Deus não nasce para mim, mas isso é muito importante na minha vida. Porque tudo que eu entrego nas mãos de Deus, Deus resolve para mim. Tudo que eu entrego nas mãos de Deus, Deus toma conta. Eu sei que meu filho vai sair, mas tem fé em Deus que ele virar um homem de família.